meus alunos e alunas, né, do ano, trazendo mais esse vídeo agora, complementando os vídeos anteriores, falando agora quando nós tivermos a equação e essas equações sejam equações onde o primeiro membro não é um trinômio quadrado perfeito, né? Nós vimos aí no vídeo anterior que quando você tiver equações que são trinômio quadrado perfeito, a maneira de você resolvê-las é transformando, né, a forma fatorada daquele trinômio, encontrando a forma fatorada. Em alguns casos, você encontra equações em que o primeiro membro não é um trinômio quadrado perfeito. Então, o objetivo é você completar esse primeiro membro para se tornar um trinômio quadrado perfeito. Então, é um processo, esse mesmo processo que foi usado pela história, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente pode ler aqui que as raízes positivas de uma equação do segundo grau já eram determinadas pelos babilônios por volta de 1800 a.C., né? Então, já faz aí, se você for juntar agora 2000 aqui com 1800, você já tem quase 4.000 anos atrás, já se usava essa maneira de resolver a equação completando os quadrados. Inclusive, foi essa maneira de completar quadrados que se chegou a essa forma resolutiva que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, veja o que diz aqui. Esse método, essa representação consistia em duas etapas. Primeiro, traçava uma figura cuja área representasse o primeiro membro da equação, depois completava. Então, mas eu não quero ir por esse lado, né, de fazer desenhos. Eu quero apenas mostrar para vocês que quando nós tivermos, por exemplo, aqui, você tem o x ao quadrado mais 4x mais 21 igual a zero. Então, o objetivo aqui é transformar esse primeiro membro que seja um trinômio quadrado perfeito, tá certo? Então, você vai adicionar valores aos dois membros dessa equação para que você encontre no primeiro membro que seja um trinômio quadrado perfeito. Então, aqui, a primeira coisa é você observar que eu já tenho um termo que é quadrado, né, que é o x ao quadrado. E esse termo aqui do meio, eu tenho 4x. E lembre que esse termo do meio ele é o duplo produto dessas duas bases, no caso o x ao quadrado e o outro termo que deve ser um número quadrado perfeito. Então, vamos analisar aqui fazendo assim. Primeiro você leva esse 21 para o segundo membro. Você vai ficar com x ao quadrado mais 4x igual a menos 21. Então, o termo que eu vou somar aqui no primeiro membro e também somar no segundo, tem que ser um termo que eu possa transformar num quadrado perfeito o primeiro membro. Então, eu tenho que observar o que eu tenho aqui, ó. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui, ele representa para nós duas vezes a primeira base vezes a segunda base, que eu não sei qual é o número, mas eu sei que quando esse produto foi feito pela primeira base e a outra, que eu não sei quem eu sei que deu 4x. Então, o número que multiplicado por 2, que resulta 4, é o número 2, tá certo? Então, isso quer dizer que essa base que está aqui, ela é o 2, né? Ela vai ser o 2, que vai ser elevado a 4, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que adicionar ao primeiro membro da equação, que por enquanto eu tenho x ao quadrado mais 4x, eu vou ter que adicionar aqui desse lado o número 4, certo? Por que eu vou adicionar aqui o número 4? Eu vou adicionar o número 4 desse lado, porque para que eu tenha um trinômio quadrado perfeito, baseado aqui, ó, veja que nesse caso aqui eu tenho o 4, lembrando que o 4 é 2 elevado a 2, então esse número que vai estar aqui no lugar dessa interrogação que eu coloquei, eu vou limpar aqui para mostrar para vocês, quem vai ficar aqui nesse lugarzinho aqui, quem vai ficar nesse lugar vai ser exatamente o número 2, certo? O número 2. Mas esse número 2 que vai aparecer aqui é exatamente porque ele
vai estar elevado a 2. Né? Ele vai estar elevado a 2. Né? Então, o número que vem aqui só é a base dele, né? Então, eu não vou adicionar 2, eu vou adicionar 4. Ao primeiro membro, eu vou adicionar 4 também lá no segundo membro. Eu estou observando aqui que, no meu exemplo aqui da nossa equação, aqui eu tenho o valor negativo, né? Aqui é menos. Então, vou consertar aqui, porque quando nós chegarmos aqui agora, aqui vai ficar, nesse lugar aqui é menos, né? E quando ele vier para cá fica positivo, então vai ficar assim. Então, quando eu adicionar aqui ao primeiro membro, que eu já tenho 21, eu vou adicionar 4 também. Veja que eu estou fazendo aqui esse artifício, que é o mesmo que nós já usamos aí para resolver equações, o princípio aditivo, né, das equações. Só que eu estou adicionando aqui esse número mais 4 aos dois membros exatamente para tornar um trinômio quadrado perfeito. Então isso quer dizer o quê? Que agora eu tenho um trinômio. Qual é o trinômio? Eu tenho x mais 2, que está elevado ao quadrado, e isso vai ser igual a 21 mais 4 dá igual a 25, né? Tá certo? Então daqui agora eu posso transformar isso, dizer que x mais 2, ele vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Veja que eu estou transformando a potenciação na radiciação, né? Então, eu tenho agora x mais 2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25 igual a 5. Então, eu tenho dois valores. Eu tenho x igual a mais 5 menos 2. E aí eu tenho esse valor primeiro, que eu vou chamar aqui de 3, que é x1 igual a 3. E o outro valor eu tenho x igual a menos 5 menos 2. Então eu tenho outro valor que é menos 7. Então aqui veja que eu encontrei uma raiz que tem um valor 3 e outra raiz que tem o valor menos 7. Né? Então esses valores nós encontramos ele, observe que foi completando o quadrado, né? Já que o primeiro membro não era um quadrado perfeito. Aí nós levamos esse menos 21 para o segundo membro e fomos procurar o número que eu devia adicionar para que tornasse o primeiro membro da equação um trinômio quadrado perfeito. Observando esse termo, que eu já tinha 4x, ele me deu uma pista de que o outro número que eu devia somar, né, fosse o número 4, porque o 4 ele é um número quadrado perfeito, e a base dele é 2 elevado a 2, né, que daria 4. Então, através disso eu pude escrevê-lo somando 4 ao primeiro membro, e quando eu fiz isso, eu transformei no trinômio quadrado perfeito, e esse trinômio é x mais 2 ao quadrado. Esse valor x mais 2 ao quadrado, se você desenvolver, você vai ter o quadrado do primeiro, que é o x ao quadrado, mais o duplo produto de 2x vezes 2, então eu tenho 4, mais o 2 ao quadrado, que vai dar 4. Isso vai ser igual a 25, tá certo? Então fica aqui esse vídeo mostrando para vocês como nós resolvemos equações do segundo grau fazendo esse método de completar quadrados, e foi exatamente esse método que ao longo dos séculos aí a matemática se desenvolveu e conseguimos chegar aí hoje nessa forma resolutiva, né, que é essa maneira de resolver as equações sem estar fazendo ali, usando o artifício, como nós já usamos quando tiver primeiro a ausência de um termo, por exemplo, do B ou do C, ou quando ser um trinômio quadrado perfeito. Então, quando você pode também usar essa forma resolutiva, que serve para resolver qualquer equação, seja ela incompleta ou seja ela completa. Essa maneira que eu fiz aqui, resolvendo x ao quadrado mais 4x menos 21 igual a 0, é a forma completando quadrados, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido, e agora eu vou trazer mais vídeos fazendo algumas atividades relacionadas com esses dois tópicos que a gente falou agora nessas duas últimas aulas, tá bom?